Concílio de Trento. O Concílio de Trento, realizado de 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563, foi o 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Foi convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a unidade da fé e a disciplina eclesiástica no contexto da reforma da Igreja Católica e da reação à divisão então vivida na Europa devido à reforma protestante, razão pela qual é denominado também de Concílio da Contra-Reforma. O concílio foi realizado na cidade de Trento, no antigo Principado Episcopal de Trento, região do Tirol italiano. O Concílio de Trento, atrasado e interrompido várias vezes por divergências políticas e religiosas, foi um conselho de uma grande reforma, uma personificação dos ideais da Contra-Reforma. Mais de 300 anos se passaram até ao Concílio Ecumênico seguinte. Ao anunciar o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII anunciou que os preceitos do Concílio de Trento continuam nos dias modernos, uma posição que foi reafirmada pelo Papa Paulo VI. História do Concílio. O Concílio de Trento foi o concílio ecumênico mais longo da história da Igreja Católica. Foi também o concílio que emitiu o maior número de decretos dogmáticos e reformas e produziu os resultados mais benéficos, duradouros e profundos sobre a fé e a disciplina da Igreja. Para opor-se ao protestantismo, o concílio emitiu numerosos decretos disciplinares e especificou claramente as doutrinas católico-romanas quanto à salvação, os 7 sacramentos, como, por exemplo, confirmou a presença de Cristo na Eucaristia. O Cânone de Trento reafirmou como autêntica a Vulgata e a tradição, a doutrina da graça e do pecado original, a justificação, a liturgia e o valor e importância da missa. Unificou o ritual da missa de rito romano, abolindo as variações locais, instituindo a chamada missa tridentina, o celibato clerical, a hierarquia católica, o culto dos santos, das relíquias e das imagens, as indulgências e a natureza da Igreja. Regulou ainda as obrigações dos bispos. Foram criados seminários nas dioceses como centros de formação sacerdotal e confirmou-se a superioridade do Papa sobre qualquer concílio ecumênico. Foi instituído o Index Librorum Prohibitorum, um novo breviário, o Breviário Romano, e um novo catecismo, o Catecismo Romano. Foi reorganizada também a Inquisição. O Concílio de Trento foi celebrado em 3 períodos. Primeiro período, 1545 a 1548. Celebraram-se 10 sessões, promulgando-se os decretos sobre a Sagrada Escritura e tradição, o pecado original, a justificação e os 7 sacramentos, em geral, e vários decretos de reforma disciplinar. Segundo período, de 1551 a 1552. Celebraram-se 6 sessões, continuando a promulgar-se simultaneamente decretos de reforma e doutrinais ainda sobre sacramentos, particularmente sobre a Eucaristia, nomeadamente sobre a questão da transubstanciação, a penitência e a extremunção. A guerra entre Carlos V e os príncipes protestantes constituiu um perigo para os padres conciliares de Trento. Terceiro período, 1562 a 1563. Convocado pelo Papa Pio IV, foi presidido pelos legados cardeais Ercole Gonzaga, Seripando, Ósio, Simoneta e Citico. Estiveram ainda no concílio os cardeais Cristóforo Madruso, bispo de Trento, e Carlos Gysi. O Papa enviou os núncios Commendone e Delfino aos príncipes protestantes do Império, reunidos em Namburgo e Martinengo, a Inglaterra, para convidar os protestantes a virem ao concílio. Neste período, realizaram-se 9 sessões,
em que se promulgaram importantes decretos doutrinais, mas, sobretudo, decretos eficazes para a reforma da Igreja. Assinaram as suas atas padres oriundos de 15 nações. Os decretos tridentinos e os diplomas emanados do concílio foram as principais fontes do direito eclesiástico durante os 4 séculos seguintes, até a promulgação do Código de Direito Canônico em 1917. No concílio, nenhum consenso foi possível e este acabou apenas por reafirmar os princípios católicos, condenando o protestantismo. Entretanto, algumas medidas moralizadoras começaram a ser tomadas, como a proibição da venda de indulgências e a criação de escolas para a formação de eclesiásticos. Os objetivos principais do Conselho eram duplos, embora houvesse outras questões que também foram discutidas. Primeiro, condenar os princípios e doutrinas do protestantismo e esclarecer as doutrinas da Igreja Católica e todos os pontos em disputa. Isto não era feito formalmente desde o Consultatio Augustana de 1530. É verdade que o imperador pretendia que fosse um concílio estritamente geral ou verdadeiramente ecumênico, no qual os protestantes deveriam ter uma audiência justa. Ele garantiu, durante o segundo período do concílio, 1551 a 1553, um convite feito 2 vezes aos protestantes para estarem presentes, e o concílio emitiu uma carta de salvo-conduto, 13ª sessão, e lhes ofereceu o direito de discussão. Melanchthon e Johannes Brentz, com alguns outros luteranos alemães, na verdade começou em 1552, na viagem a Trento. Brentz ofereceu uma confissão a Melanchthon, que não foi além de Nuremberg. Levou consigo o Confessio Saxônica, mas a recusa em dar aos protestantes o voto e a consternação produzida pelo sucesso de Maurício em sua campanha contra Carlos V em 1552 efetivamente pôs fim à cooperação protestante. Segundo, para efetuar uma reforma na disciplina ou administração, este objetivo foi uma das causas que suscitou os concílios reformatórios e foi levemente tocado pelo Quinto Concílio de Latrão, sob o Papa Júlio II. A óbvia corrupção na administração da Igreja foi uma das numerosas causas da reforma. 25 sessões públicas foram realizadas, mas quase metade delas foi gasta em formalidades solenes. O trabalho principal era feito em comissões ou congregações. Toda a gestão estava nas mãos do legado papal. Os elementos liberais perderam nos debates e votações. O Conselho aboliu alguns dos abusos mais notórios e introduziu ou recomendou reformas disciplinares que afetam a venda de indulgências, a moral dos conventos, a educação do clero, a não residência dos bispos, também bispos com pluralidade de benefícios, o que era bastante comum, e a fulminação descuidada de censuras e duelos proibidos. Embora os sentimentos evangélicos fossem expressos por alguns dos membros em favor da autoridade suprema, das Escrituras e da justificação pela fé, nenhuma concessão foi feita ao protestantismo. Terceiro, a Igreja é o intérprete final das Escrituras. Além disso, a Bíblia e a tradição da Igreja, a tradição que compôs parte da fé católica, eram igualmente e independentemente autorizadas. Quarto, a relação de fé e obras na salvação foi definida seguindo a controvérsia sobre a doutrina de Martinho Lutero, da justificação somente pela fé. Outras práticas católicas que atraíam a ira dos reformadores dentro da Igreja, como indulgências, peregrinações, veneração de santos e relíquias e a veneração da Virgem Maria, foram fortemente reafirmadas, embora seus abusos fossem proibidos.
Decretos relativos à música sacra e à arte religiosa, embora inexplicáveis, foram posteriormente ampliados por teólogos e escritores para condenar muitos tipos de estilos e iconografias renascentistas e medievais, impactando fortemente no desenvolvimento dessas formas de arte. As decisões doutrinárias do Conselho estão estabelecidas nos decretos Decreta, que são divididos em capítulos, Capta, que contém a declaração positiva dos conciliares dogmas, e em cânones curtos, Cânones, que condenam as opiniões divergentes protestantes, com o concluindo Anathema Sit, que ele seja anátema. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para o canal. Caso não seja inscrito, se inscreva e tenha muitas curiosidades sobre o cristianismo e a Igreja Católica. Até o próximo vídeo.